Salve, concurseiro! Boa tarde! Você que nos acompanha aí mais uma vez no Plantão Policial para mais um conjunto de informações que são importantes para a sua aprovação. É o Focus Concurso sempre ao seu lado, nunca deixa você na mão, para que nós possamos mais uma vez estar aqui trazendo motivação hoje especificamente e algumas dicas muito importantes para a sua aprovação. Só que essas dicas não serei eu que vou te dar, não. Nós temos uma convidada especial, aprovada Focus Concursos, e ela vai se apresentar agora para vocês. Olha aí quem está chegando, tudo bem? Oi, professor, tudo bom? Como é que tá? Que alegria ter você aqui. Ó, um grande orgulho aqui para a equipe Focus. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada a vocês por todo o carinho, toda a gentileza. Vocês são muito atenciosos. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar com todos vocês. Nós é que estamos muito felizes, sabe por quê? Porque aqui, todos os dias, nós atendemos diversos alunos. E quando você tem a palavra de um aluno, aquele que está do outro lado, aquele que atingiu o seu objetivo, isso é muito motivador. Por quê? Porque enquanto você não é aprovado, e você deve ter passado por isso, você fica naquele sentimento. Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? E quando você vê uma pessoa normal, como você, porém que se esforça, que teve disciplina, que teve um bom planejamento, e que estudou e foi aprovado, você se sente também nessa possibilidade. Então o seu papel aqui é muito importante, tá? Muito obrigado por estar aqui. Mas começa aí se apresentando, dizendo quem você é e por que você está aqui. O meu nome é Marcela, para quem ainda não me conhece. Sou carioca, Minha xará. Moro aqui no Rio de Janeiro. Moro aqui no Rio de Janeiro. Formei em comunicação social, aqui na UFRJ, mas a minha vida, depois de formada, foi para o mundo dos concursos públicos, para a área pública, porque era não só, no início era um desejo da minha avó, e depois virou um desejo meu. Então, eu já fui aprovada em alguns concursos, fui nomeada em outros 2 também, e estou aqui para compartilhar o que vocês quiserem sobre táticas de estudo, vida de concurseira, enfim. Exatamente, a gente vai falar de tudo um pouco, justamente por quê? Porque é uma pessoa que acabou de passar no concurso, que está agora vivendo isso, vivendo o que você em casa está vivendo, ou está assistindo agora, ou vai assistir depois. É muito importante você entender o processo que ela fez para aquilo que couber para você, você copiar, literalmente copiar, fazer a mesma coisa, tá? A primeira pergunta, e aí vai ser uma entrevista, né? Claro, com a nossa ilustre convidada. A primeira pergunta é, como é que você começou? Porque a vontade muita gente tem. Ah, eu quero. Mas como é que você começou? Como é que foi o seu primeiro passo em direção à realização desse sonho, que você já realizou em parte? Continua na busca por aquele concurso ideal, já está aprovado em concursos top aí, estou sabendo, né? Na área policial, estou sabendo, certo? Vai contar para nós daqui a pouco. E ainda continua buscando a realização de novos sonhos. Qual foi o seu primeiro passo? Conta aí para a gente. O meu primeiro passo foi em 2018. Eu tenho uma grande amiga minha, Stephanie, e ela já era servidora, inclusive ela é servidora do IBAMA, concurso para o qual eu passei agora. E aí ela falou assim para mim, quando a gente se formou na faculdade, ela falou, Mar, não vamos buscar muitos trabalhos agora, nada disso, vamos estudar só para concurso, para a gente passar logo, tá aparecendo um monte de oportunidades, vamos fazer isso, porque vai dar certo. E aí eu fiquei com aquela voz da Stephanie na minha cabeça. Sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, porque a gente tem que pagar contas. Claro, não tem jeito. Eu comecei a me interessar muito por esse universo dos concursos, não só, claro, pela estabilidade, pelos salários, mas também pelo propósito da atividade, que muitas vezes são atividades que a gente não encontra na iniciativa privada por motivos legais, claro. E aí eu comecei a me interessar e resolvi estudar. Só que na época eu não sabia qual carreira seguir, né? A gente Isso é muito importante. Universo com essa informação. E aí eu passei por um processo de, deixa eu ver o que eu gosto de fazer, o que eu sou boa fazendo e o que eu gostaria de fazer. E busquei carreiras e concursos que tivessem um pouco ali parelhas, né, com os meus interesses. E aí, em 2018, eu fiz a prova da Polícia Civil do Paraná, para o cargo de escrivão.
E aí, na época, eu estava iniciando os estudos e eu tive um resultado excelente, muito melhor do que eu esperava. Após a discursiva, eu estava em 13º lugar para Curitiba, para capital, né? E aí eu pensei, ok, acho que eu estou no caminho certo. Certeza, certeza. E como é que foi esse primeiro passo, então? Você decidiu, aí como é que você começou a estudar? O que você buscou primeiro? Foi atrás do YouTube? Foi atrás do Google? Pesquisou? Buscou? Você primeiro pesquisou sobre o concurso para saber agora que você já tinha definido uma carreira, quero seguir isso aqui diante de determinados parâmetros que você estabeleceu, tá? Como é que você deu o primeiro passo, então? Porque agora que você já tinha decidido o parâmetro, você precisava, por exemplo, conhecer o desafio, que era a prova, as provas objetivas, prova discursiva, a prova do teste de aptidão física. Você primeiro foi estudar para depois aprender sobre isso ou foi uma coisa concomitante? Foi concomitante, porque, obviamente, no início eu busquei ajuda de pessoas que já haviam passado para me dar ali um caminho das pedras. Claro. E aí depois fui buscar os materiais. Só que, assim, eu acho que estudar para concurso tem muita relação com a identificação que você vai ter com o professor. Porque ele te apresenta a matéria, né? Principalmente eu, que vim da comunicação social, não tem nada a ver com esse universo dos concursos públicos. Então, quando eu comecei a estudar essas matérias básicas de concurso, eu me identifiquei muito com os professores do Focus. E na época eu só assistia pelo YouTube mesmo, porque o canal do Focus tem muito conteúdo. Assim, você praticamente tem o edital inteiro ali. E aí eu gostei muito dos professores, só assistia a aula pelo Focus. E aí eu adquiri o curso e estudei pelo curso teórico e principalmente pelos cursos de reta final e de exercícios. Esses foram essenciais na minha vida. Muito legal. Veja que você, primeiro, a identificação com o professor. Agora fala a verdade, você se identificou comigo ou não? Verdade ou mentira? Claro, claro. Isso é importante. Eu gosto de professores que, assim, não só saibam a matéria e ter a didática, mas também consigam transmitir a matéria de forma leve, sabe? Eu acho isso muito importante. Que legal. Obrigado, me senti lisonjeado agora. Olha aí, muito obrigado de verdade. Sempre uma grande alegria para o professor ouvir isso do aluno, porque a nossa missão é essa. Transmitir a informação da melhor maneira possível para que ele possa ser aprovado e realizar o sonho. Porque eu também já estive no seu lugar, também já estudei, também já decidi. Então, segui o mesmo caminho que você seguiu até atingir o meu sonho. Mas me diz uma coisa, e aí você então, primeiro, buscou uma base, né? Porque afinal de contas os cursos eles te dão uma base, mas aquelas ferramentas que te auxiliam, principalmente no final ali para arrematar, para aparar as arestas, são essenciais, né? Você citou aí reta final e exercícios, por exemplo, né? Sim. E a impressão que eu tinha na época era que os professores, eles eram especialistas naquela banca, porque caiu exatamente a forma como eles ensinaram. E isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo dos cursos de exercício reta final, porque eles são a essência. O professor, assim, vai no alvo. E eu acho que a minha nota, que na época eu fiquei muito surpresa, foi justamente por essa preparação, uma preparação extremamente focada. Exatamente. Vejo que é muito importante você ter a noção geral da matéria, isso é essencial, tá? Porque quem quer estudar direto por questões, sem conhecer a matéria, vai bater cabeça, vai acabar perdendo tempo. Agora, tendo a noção geral da matéria, você tem que primeiro se conhecer, saber como você melhor aprende, isso é com o tempo, é com maturidade, o tempo vai passando, você vai aprendendo, vai batendo cabeça e vai entendendo. E depois você buscar aquele nicho específico, que é o que nós fazemos aqui para os principais concursos. Reta final, curso de exercícios é essencial. Tá? Fazer questões é essencial, mas curso de exercícios é mais que essencial, porque o professor te explica a questão e te diz o porquê. Muitas vezes a gente faz questão, acaba acertando meio no chute e não sabe o porquê. E aí não adianta. Você tem que saber o porquê você acertou e o porquê você errou. E nessa hora, mesmo errando, se você sabe o porquê, valeu a pena fazer a questão, porque você não erra mais. Tá? Então, essa complementação foi essencial para a sua aprovação, né?
Sim, sim, porque isso que você falou é muito importante. A gente acaba fazendo um volume muito grande de questões e vai tipo loteria, sabe? Acertei, errei, passa para a próxima. E esse estudo não vale muito a pena. É muito melhor você demorar um tempo numa questão, mas entendendo os porquês, do que você loteria, chutar e acabou. Exatamente. A loteria, ela até vale para a prova. Se você não sabe a questão, tem alguma técnica ali para responder, e aí você vai decidir, vai depender da questão, tá? Vai depender de uma série de fatores. Se for múltipla escolha, você tem como ir eliminando as mais esdrúxulas. Existe uma série de técnicas que você pode melhorar o seu resultado fazendo dessa forma, tá? Mas em regra, o ideal quando você estuda é você saber se for de alternativa, cada alternativa. Querer saber, porque aquela é a opinião da banca. Então você tem que saber a opinião da banca. E as questões se repetem, não se repetem? Sim, exatamente. Eu senti isso nessa prova que eu fiz, essa última do IBAMA. As questões se repetiram. Era só uma palavra ou outra, um sinônimo que mudava. Exatamente. E veja que isso é o que se chama de maturidade. Tem gente que atinge mais cedo, tem gente que atinge mais tarde. Eu também, quando fiz a prova, a penúltima, antepenúltima que eu fiz, que foi para o DPEM, hoje Polícia Penal Federal, eu li a questão, cara, parece que eu já sabia o que a banca estava querendo. Foi a prova que eu mais mandei bem, mas eu vinha de uma maratona muito grande. E essa é uma coisa que o aluno às vezes não tem, e por isso a maioria morre nadando. Alguns chegam à beira da praia, outros não chegam, porque eu sempre digo, a diferença do aprovado e do reprovado é sempre aquela, é quem não desiste. Desistiu, perdeu, não tem jeito. Desistiu, perdeu, não tem jeito. Agora, quem não desiste, tem o seu tempo para chegar. Tem o seu tempo. Agora, muita gente não consegue entender o tempo. Eu sempre cito 2 exemplos que a gente teve aqui, Marcela, que são a Nayara e o Daniel, tá? O Daniel, 2014, cara fenomenal, cara fora da curva. Mas, em 2014, a prova da Polícia Federal, ela ainda trazia administração geral, tá? Trazia AFO, trazia contabilidade também. E ele era um cara que mandava muito bem nessa área. Ele trabalhava com representação de vendas, então ele entendia muito bem. Ele foi um cara que tinha um desenvolvimento assim fora da média, ele aprendia fora da média. E ele, na primeira prova, fez um curso aqui com a gente presencial, foi lá e passou dentro da vaga para a Polícia Federal. Cara. Ficou todo mundo, Daniel é demais. E nós tivemos outros exemplos aqui também, que naquela prova chafurdaram feio, mas não foi pouco feio não. Exemplo a Maiara, exemplo a Alexandre, e vários outros alunos que chafurdaram feio naquela prova. Só que eles continuaram estudando. Os alunos que chafurdaram feio e desistiram, hoje não são policiais federais. Em 2018, veio novamente a prova da Polícia Federal. Nesse meio tempo, eles utilizaram a sua técnica, que eu falo para muita gente, que é fazer concursos intermediários, porque é o melhor simulado que existe. Não tem nada do que você ter uma prova para fazer, para aguçar o seu instinto de competitividade. Você gasta com aquilo, então é um investimento. Você tem que ir atrás, tem que fazer. Você quer focar, você quer ser aprovado. Então eles fizeram vários concursos. A Maiara, por exemplo, foi aprovada na Polícia Civil de Santa Catarina, na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, na Guarda Municipal de Itajaí, em vários outros concursos. E veio a PF e eles foram aprovados também. Olha aí que legal. Aí pensa comigo, o Daniel, que passou em 2014, tivemos vários alunos aprovados. Eu cito o Daniel porque foi um diferencial, tá? A Maiara, o Alexandre e todos os outros que esperaram também são policiais federais hoje e também estão muito felizes. E pergunte a eles se não valeu a pena esperar. Valeu muito esperar. Então é justamente essa maturidade que as pessoas não entendem, que vem com o tempo, não é? E você conseguiu perceber isso, né? Porque as provas vêm vindo, você tem essa questão aqui, tem aquela, uma prova você vai mal, outra prova você vai melhor, nessa você é aprovada, nessa você não é aprovada e é a vida que segue. Como é que você fez para lidar com as frustrações daquilo que você não conseguia realizar? Como é que você fazia para dar um passo à frente? Isso é muito difícil, porque o psicológico, nessa nossa vida de concurseiro, é facilmente abalado. Extremamente. Então, muito, eu já pensei, eu confesso que em diversos momentos já pensei em desistir, eu não vou mentir. Mas eu acredito que existe uma diferença entre persistência e insistência. Insistir é você fazer a prova, não deu certo,
tentar de novo, mas não nesse meio tempo você não correr atrás. Não fazer por onde, né? Não percorrer o caminho. Não parar as arestas. E persistência não, você vai e erra. Mas o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que repensar mesmo o processo? E essa questão dos concursos intermediários é muito importante para a autoconfiança do concurseiro. Exato. Porque a gente precisa ter os resultados ali visíveis, a gente precisa ver o nosso nome, a nossa aprovação, a nossa... subindo mesmo, né, os degraus, sabe? Os degraus. Porque a gente precisa desse resultado no nosso dia a dia, porque isso motiva. Então, fazer esses concursos intermediários sempre me deu esse gás a mais, essa autoconfiança que eu sempre preciso, que o concurseiro precisa. Exatamente. Eu gravei o Missão Policial, que é um programa de treinamento que a gente aqui no Fox coloca o aluno para ele entender desde o zero. E uma das estratégias é justamente o concurso intermediário, porque ele tem muitos efeitos positivos. Alguns eu já falei, ela já falou. Agora, não tem nada melhor do que você ver o seu nome no Diário Oficial. Pode ser o Diário Oficial lá de Olho d'Água das Cunhães, do interior do Maranhão, terra do meu amigo Chagas, tá? Para ser, sei lá, apontador de palito. Você foi aprovado, é uma aprovação na sua vida, cara. É uma aprovação na sua vida. Isso te melhora a autoestima, você se sente mais capaz, que consequentemente se reverte positivamente na sua preparação, né? Falando em preparação, Marcela, muita gente só acha que estudar e se preparar é a mesma coisa. Exemplo, teste físico. Exemplo, digitação, que você está numa prova agora, né? Daqui a pouco a gente vai falar das suas conquistas. Você só estudava ou você se preparava? Você se preocupava com as etapas que poderiam te eliminar ao menos imediatamente? Exemplo, discursiva. Exemplo, teste físico. Eu queria até falar sobre o teste físico. Muito importante, sim, muito importante. Discursivo é muito importante você treinar desde o início. Treinar não só a estrutura da redação, mas também aproveitar essa estrutura e redigir textos que você possa passar ali para o papel, fazer uma revisão de alguma matéria. Vou escrever uma redação, né, sobre aspectos introdutórios do direito penal. Escreve, boa. Sabe? Caraca, aí, que dica legal. Eu vou começar essa dica agora e vou dizer que a dica é minha. Que dica legal, cara. E vou dizer, olha a dica que eu tenho para você. Muito legal, excelente a sua dica. Muito, muito legal mesmo. Agora, sobre o teste físico, acho muito importante. Por quê? Eu fiz já um teste físico que foi para um concurso da Guarda Municipal de Niterói. Outro concurso intermediário que eu fui chamada para o curso de formação. E para mim era um desafio muito grande, porque quando eu olhei o que o teste físico ia cobrar, eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso me preparar com muita antecedência. E aí eu treinei diariamente mesmo, porque para mim era mais difícil do que a prova teórica, que a prova objetiva era mais difícil. Mas eu treinei. Na hora eu consegui. Graças a Deus não era eliminatório. Não, era eliminatório, mas assim, não tinha essa questão de valoração de pontos, sabe? Sim. Então eu consegui... Era eliminatório, mas não era classificatório. Mas eu treinei com muita antecedência, porque a gente fica tão imerso no processo do estudo que a gente acaba comendo muito, ficando sedentário, só querendo estudar e olhar videoaula, e a gente perde essa parte física mesmo, essa atividade, né? E o corpo começa a funcionar pior, né? Isso é importante. É horrível. A alimentação ajuda muito também. Então, nesse aspecto... O teste físico é muito importante. Não, pode continuar, desculpa. Não, era isso mesmo. Eu só queria chamar atenção para o teste físico, porque a gente deixa para treinar o teste depois que passa na objetiva. Não dá tempo. Não dá tempo, Não dá tempo. A não ser que você já tenha um bom preparo físico, mas em regra, não há tempo. A Patrícia Dorta, que é a nossa aluna aqui aprovada na Polícia Rodoviária Federal, ela falou que ela ganhou mais de 400 posições. 400 posições no teste físico. Tá? É muita posição. Sem contar que a atividade física te ajuda no seu desempenho intelectual. Então você melhora os seus estudos quando você faz atividade física regular. Quando os alunos vêm perguntar, Marcelo Adriano, eu falo, faz atividade física. Mas é para tribunal, faz atividade física. Mas é para Banco do Brasil, faz atividade física. Quanto mais para a polícia.
tá? Que vai ser necessário ali na frente você fazer um teste físico. A diferença é que para a polícia o ideal é você treinar direcionado, buscando ali aquele índice que você precisa em determinados exercícios, tá? Sim. E aí você se prepara como um todo, para você chegar lá na hora e não passar aperto. Como, por exemplo, se preocupou ela com o concurso da Guarda Municipal de Niterói, certo? Eu vou te fazer uma pergunta, e para os outros concursos policiais? Por exemplo, agora você está aprovado na PCDF, né? Você teve dificuldade com o teste físico ou você já tirou de letra, já está tranquila e já seguiu? Não, nem um pouco. Até porque veio a pandemia. E a pandemia mexeu muito com o psicológico de, será que vai ter prova? Será que não vai ter prova? Eu lembro. Tinha que manter esse distanciamento social. Muitas academias fecharam. Muita gente ficou insegura, né, de fazer alguma atividade física na rua. Eu entendo. Então, esse meio tempo eu fiquei bem parada. Depois eu voltei às atividades físicas e voltei a treinar especificamente para o TAF. Isso é muito importante também. Eu moro no Rio, então a atividade física faz parte do estilo de vida do carioca. E a gente quer fazer tudo, futebol, vôlei de praia, mas não, foque delícia, hein? no... Delícia. Foque no seu objetivo. Seu objetivo é o TAF, então eu vou fazer só atividade física, exercícios que me ajudem a alcançar o meu objetivo. É o que a gente chama de essencialismo, né? Exatamente. Esse fazer o essencial. E os índices são altos. Imagina você correr mais de 2,2 km em 12 minutos, sendo que você não sabe nem quais as condições que você vai ter na hora, né? Se vai estar muito sol, se vai estar nublado, se vai estar chovendo, a gente nunca sabe. Exatamente. E aí é muito importante você se preparar para o pior. Por isso que você tem que chegar sobrando. Se você chega no limite, o próprio nervosismo pode te tirar a prova. Tá? Sim, então você não pode chegar no limite, você tem que chegar sobrando, por isso treinamento é importante. Sem contar as intempéries, você pode ter que correr no sol. E no Rio de Janeiro, o sol é sol, mano. O sol queima. Você pode ter que correr na chuva. Se for aqui no sul, pode ter que correr no frio. Tá? Então é muito importante que você chegue sobrando nos exercícios, em todos os exercícios. Sem contar que em muitos concursos tem uma média, que é cada exercício tem uma nota mínima, mas tem uma média a ser atingida. Se você fizer o mínimo em todos os exercícios, você não é aprovado. Tá? Sim, simplesmente exatamente. Não é aprovado. Então é toda uma preocupação que você tem que ter. Também não se machucar, tem que saber treinar direcionado, treinar aos poucos, devagar. Não pode se desesperar. Tem que respeitar os limites do seu corpo. Preferencialmente, se tiver orientação, melhor ainda. Tá? Fazer as orientações, seguir as orientações devidas para que você não se machuque, para que isso, para aquilo. Ou seja, como eu sempre digo, para atingir o sonho, você vai ter que ultrapassar diversos obstáculos. E esses obstáculos têm que ser pensados. Para isso, você, no seu planejamento, não pode só colocar e estudar. Tem gente que manda planilha de planejamento assim, segunda-feira, à tarde, língua portuguesa, à noite, direito. Na terça-feira, de manhã, não, cara, você tem que pensar em tudo. Que hora é o TAF? O que você vai treinar para o TAF? Inclusive até no seu lazer, porque se seu concurso estiver distante, você não vai conseguir manter o foco 7 dias por semana, 10, isso não existe. Agora, desde que você planeje o seu lazer, coloque um sistema de metas, cumpra a meta e vá lá tranquilo, da esparecida, é importante para você também dar uma reciclada ali na sua mente e conseguir ali absorver o que você tem que absorver. Eu sempre faço a comparação com a academia. Se você chega na academia agora, muito tempo sem treinar, e vai lá e se mata no outro dia, você não consegue andar. E aí que a maioria dos concursistas acabam desistindo, né? Como era o seu planejamento? Como é que você fez o seu planejamento que deu tão certo assim? E outra, planejamento é individual, viu, pessoal? Certo? Todo dia alguém me pede, me manda o planejamento. Isso é individual, você tem que aprender a fazer. É mais importante aprender a fazer do que fazer. Tá? É muito importante aprender a fazer. Como era o seu planejamento? Como foi, como está sendo, melhor dizendo? Tá. Bom, na questão da atividade física, eu sempre gostei de praticar atividade física. Então, para mim, é mais do que um objetivo, é um prazer mesmo. Pra e mim é um também. horário de lazer. E é importante que a gente tenha, como você falou, né, esse horário para a gente realizar atividade física durante a semana, porque a gente precisa de um equilíbrio na vida.
a gente precisa ter esse momento de desestresse. Não adianta você ficar só ali estudando massivamente. Precisa fazer essa oxigenação, que é muito saudável. Então, eu sempre gostei. Agora, quanto aos estudos, eu trabalho e estudo. Então, de manhã e de tarde, eu passava o dia inteiro estudando. Antes de entrar na iniciativa pública, na área pública, eu tentava estudar na hora do meu almoço. Então, eu dava aquela fugida, ficava lendo algum material, algum PDF, aproveitava os momentos. E na volta para casa também, eu pegava o ônibus e ficava estudando até chegar em casa. Chegava em casa, estudava mais um pouco. Tive, graças a Deus, o apoio da minha mãe e da minha irmã, que aqui no nosso dia a dia, aqui na nossa casa, sempre tentaram fazer tudo para facilitar esse momento, para que eu chegasse em casa e conseguisse me dedicar aos estudos. Isso é muito importante. Parabéns para elas, parabéns para elas. Nem todo mundo tem esse apoio, isso é muito difícil. E final de semana eu estudava integralmente para concursos. Abdiquei de muitas coisas, mas foi importante, porque era o período que eu tinha tempo livre. Então eu queria atingir esse objetivo, então eu estudava. Que emocionante. Que legal ver você falar da sua família. Muito legal. É por isso que é muito bom o aluno aqui. Porque quando está o professor, o professor é o professor. O professor trabalha no curso. Ele está falando isso por causa daquilo. Exatamente, é o que a gente fala. Se você ouviu o que ela está falando e ouviu o que eu falo lá no Missão Policial, exatamente o que ela está fazendo aqui. Ó. É simples, não é fácil, mas é simples. Basta querer, basta fazer. Tem uma pergunta aqui, ó. Primeiro, um abraço da Adriana Totti, que disse: parabéns, Marcela. Você merece todas as suas conquistas. Sempre foi muito disciplinada e resiliente. Olha aqui. Obrigada. O José Carlos perguntou: você poderia falar mais um pouco sobre essa sua transição de comunicação social de comunicação para a área de concurso? Digo em relação à sua área de comunicação, que foi fundamental para a sua preparação? Sim. O que acontece? Eu acredito que muita gente passa por isso também. Eu fiz uma graduação esperando algo. E aí o mercado de trabalho me mostra outro. É todo mundo. Inclusive, existem concursos para comunicação social, só que eles são muito escassos, muito raros. E quando eles acontecem, eles geralmente pedem o diploma em jornalismo. E o meu diploma é publicidade. Porque eu vejo que a administração pública ainda tem essa dificuldade de entender a diferença entre o que um jornalista faz, o que um publicitário faz, o que um web designer faz. Toda dificuldade. Eles não sabem nada. E eu estou dentro da administração pública. Nós não sabemos nada disso. Nada. Não sabemos nos comunicar. É muito complicado isso. Então, eu pensei, eu quero a área pública, porque eu me identifico com essa área, com os meus objetivos, como eu falei. Então, eu vou ter que optar pelos concursos que pedem superior completo em qualquer área ou ensino médio. Porque se eu ficar esperando por um concurso de comunicação social, ele nunca vai acontecer. Então, foi o que eu fiz. Mas eu não me arrependo, porque eu fiz a comunicação social com outros objetivos. Vendo a prática, eu via que o que eu queria lá atrás dificilmente eu iria alcançar, ou poderia alcançar de outras formas. Por isso que eu criei o canal no YouTube. Foi uma forma desse escape mesmo, de poder exercer essa parte mais criativa que eu gosto, não perder isso, né? Mas foi basicamente essa transição, enxergar como é o mercado, enxergar o que eu quero e ver quais são as possibilidades que a área pública me oferece. Exatamente. E, inclusive, convido a todos para inscrever-se no canal aí, né? Da Marcela, curtir, comentar, mandar mensagem. Isso é muito importante para o youtuber. Eu também tenho um canal. Tá? Então é muito importante. Sim, vou, inclusive, inaugurar meu canal de concurso. Por incrível que pareça, meu canal não é de concurso público. É de tiro, que eu sou instrutor de tiro. Vou inaugurar o nosso canal de concurso agora, não é, Wagner? Você vai me ajudar, né? Vai me ajudar. Vai me ajudar. Então, é muito importante, tá? A pergunta aqui, ó. A partir do Adilton, a partir de quanto tempo começaram a chegar as aprovações? Eu tive uma aprovação fora da curva, que foi essa da Polícia Civil do Paraná, mas eu acredito que ela realmente foi fora da curva. Depois, já tinha uns um ano e meio estudando de forma com disciplina, com cronograma,
de acordo com a área que eu queria, eu comecei a ver os resultados. E daí eu comecei a ver que antes eu era aprovada. Depois eu comecei a ser aprovada nos 100 primeiros colocados. Aí você vai subindo, sabe? Você vai vendo. Exato, é muito legal isso. Cara, e a autoconfiança cresce muito. Eu cito o exemplo porque eu comecei a estudar primeiro eu passei para as Forças Armadas, né? Foi meu primeiro concurso. Foi em 93, eu fiz com 8 anos, tá? Fiz como treineiro. Tá bom. Fui aprovado no meu primeiro concurso. Depois eu quis sair das Forças Armadas, eu retomei a vida de estudante, tá? E veio a PRF, eu tomei uma chicotada maior do mundo. Eu tinha estudado tipo bicho. Só que eu fiz como você fez. Eu não insisti, eu persisti. Eu identifiquei os meus erros. Eu me especializei para a banca, porque eu sabia que era o CESP que viria nos próximos concursos policiais. Tá? Eu ajustei, aí veio o MPU, tomei outra chicotada, mas eu fui me aperfeiçoando. Quando veio a PF, que eu fui aprovado, veio a PF regional, a PF nacional. Depois veio a Polícia Civil de Brasília, eu fui aprovado também. Porque você chega a um nível em que, não é que você sabe tudo, mas é que você chega a um nível de preparação em que você está brigando lá em cima, no topo. A prova do DPEM, cara, eu fiz brincando. Eu fiz brincando a prova do DPEM. Eu começava a questão, dizia assim, então é essa questão que ele quer. Tanto é que eu fiquei entre os 30, 40 primeiros. É isso que ele quer. É isso que ele não quer. E olha que eu ainda cheguei atrasado. Outra hora eu conto essa história aqui, quase não entro na prova, foi uma tremenda confusão. Mas por quê? Porque você chega a um nível de maturidade, é o que as pessoas não entendem. Agora, para chegar ao nível de maturidade de aprovação, a maturidade concursal, você tem que percorrer bem o caminho, né? Você tem que entender o processo. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta querer ficar estudando 50 horas, se culpando, se matando. Ou, por exemplo, um caso interessante que a gente teve de uma aluna aqui, que estudava há bastante tempo, tá? E ela batia na trave. O que ela resolveu fazer? Ela decidiu sair do trabalho para ficar só em casa estudando. Falei, cara, não vai adiantar. Por quê? Porque a pressão na casa dela era muito grande. Uma coisa é você ter pessoas que abram os braços e dizem, não, estuda aí. Porque uma coisa é você não trabalhar e conseguir melhorar em outros aspectos da sua preparação. Outra coisa é você achar que vai estudar 12 horas por dia com qualidade que não vai. É muito difícil, tá? A não ser que você esteja no nível hard, altíssimo, estudando já, talvez para auditora, e esses caras conseguem. Certo? Agora, o que aconteceu? Ela começou a sofrer pressão, brigar com o irmão dizia, você não faz nada, você fica em casa, não trabalha, não faz nada e não sei o quê. E ela não conseguia passar, cara. Veio pra cá, a gente conversou, primeira coisa que eu disse, ela volte a trabalhar. Primeira coisa que eu disse ela. Porque eu senti que ela estava aprovada já, tá? E aí, coincidência ou não, eu não posso ser leviano aqui e dizer, não, foi porque eu disse para ela voltar a trabalhar. Ela no primeiro concurso já foi aprovada para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. No primeiro. Que bom. Por quê? Porque esse peso emocional, como disse a Marcela no início, é muito forte. E você tem que atingir essa maturidade, entender todo o processo, percorrer o caminho correto, que parece com tudo que isso aqui que a gente está dizendo, parece que é muito difícil. Não é difícil. Desde que você faça a coisa certa. Entenda o que é a coisa certa. E o primeiro passo é entender que você vai estudar dentro da sua limitação. Você não pode se comparar com outras pessoas, tem que se comparar com você mesmo, analisar o seu rendimento. Então, nessa prova eu estava melhor, na outra pior, na outra eu estava melhor. É assim que funciona, até você chegar a esse nível. Não é isso, Marcela? Sim, e existe também uma questão muito importante, que é sair da zona de conforto. Eu sei que é muito clichê falar isso. Exato. Mas, assim, o concurso, a zona de conforto é uma coisa muito boa, tanto que se chama zona de conforto. É delícia. É delícia. Quando a gente está estudando para concurso, a gente tende a estudar as matérias que a gente ama, né? Exato. Constitucional, administrativo. E a gente penal acha assim, e processo penal. Penal e processo penal são as mais deliciosas. É lindo demais. Constitucional, você vira o dono do direito. Você vai discutir no boteco lá. Eu tenho esse direito, habeas corpus, habeas datas, não sei o quê, barará, direitos individuais, coletivos. E no inquérito policial e no crime, você sabe, não, isso não é crime, isso é legítima defesa, não se enquadra. É delicioso demais, cara. Você se imagina matando sua sogra, você começa a pensar, como é que eu poderia matar minha sogra, né? Sem que eu pudesse caracterizar como legítima defesa. É muito legal isso, cara, é muito gostoso. Então o direito é uma delícia. Só que eu vou te fazer uma afirmação agora. Em regra, o direito reprova, mas não aprova.
Não é isso? Exato, exatamente. E quando eu me dei conta disso, porque a gente pensa assim, nossa, eu vou gabaritar essas matérias nas outras que são mais difíceis. Eu não vou tão bem, mas eu vou conseguir. Chega na hora você não consegue. Eu acho que muitos concurseiros já passaram por isso. E aí, quando eu me dei conta disso, eu pensei, nossa, eu preciso sair da minha zona de conforto. E veio a pandemia. E aí eu aproveitei para realmente focar nas matérias, nas disciplinas que eu vinha empurrando com a barriga, que era aquela parte de TI, de informática, contabilidade, estatística, que a gente fica empurrando e não quer estudar e acha que sabendo o básico, né? Contabilidade é ciência social, acabou, vou acertar essa questão na prova e tá tudo bem. Não, isso não vai cair. E aí eu pensei, eu preciso realmente sair dessa zona de conforto, senão eu não vou alcançar aprovações maiores, né? Então é importante a gente ter esse pensamento. Eu sei que é difícil falar isso, mas é verdade. Daí a importância do planejamento, que te faz estudar o que você precisa estudar. Planejamento mais disciplina, você chega ao dia da contabilidade, você não pode fazer nada. Tipo, você não pode fazer nada. Hoje é dia de contabilidade. Você vai estudar contabilidade. Ponto, acabou. Agora, se você souber, começando... Primeiro, tem que escolher um bom professor, né? Bonito, inteligente, legal, né? Se você estudar da forma correta, não vai ser tão difícil, porque é como qualquer outra disciplina. Vocês acham que eu não sofri quando comecei a estudar contabilidade? E hoje eu tenho o maior prazer do mundo em ensinar contabilidade. Mas eu estou falando sério. O maior prazer do mundo. Porque depois que você entende, você fala, cara, é isso. É lógico, assim como toda disciplina, tem a parte difícil. Tem o CPC lá, aquele negócio que é cheio de página, cheio de não sei o quê, decoreba, como qualquer outra disciplina. Mas a parte prática, depois que você entende o débito e o crédito, fica muito tranquilo. Então as pessoas acabam o quê? Gerando preconceito. Mas isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque além de te colocar na concorrência, concorrendo melhor, tira você da zona de conforto, ou seja, te tira do bolo, isso te transforma para você uma vantagem competitiva. Porque a maioria das pessoas não vão estudar contabilidade. E se você quer ser agente de Polícia Federal, você vai ter 24 questões de contabilidade para encarar. 36 questões de informática para encarar. E 2 de processo penal, mais 3 de constitucional, 3 de penal, que a maioria vai acertar. Então, o direito, ele te reprova, mas ele não te aprova mais. Você tem que ir nas disciplinas estratégicas, tá? Entender a disciplina estratégica. E um outro ponto que o aluno também não entende, que eu fico muito no veneno. Professor, acabei de assistir o curso de raciocínio lógico e não estou entendendo nada. Eu falei, eu também não entendi, cara. Você assiste uma vez, cara, raciocínio lógico. Contabilidade, você assiste uma vez. Aí eu pergunto, você fez questões? Não, eu deixei para fazer depois. Você, eu assisti vendo televisão. Não vai aprender, minha gente. O Sidney fica louco com isso. O cara que assistiu uma vez língua portuguesa e quer saber mais que ele. Não é assim que funciona, tá? A questão está na resiliência, você entender suas limitações. Você chegar e dizer, vou aprender e vou fazer o necessário para aprender. E o problema está em mim. É óbvio que você pode escolher materiais melhores. Você pode buscar a forma melhor de aprender, certo? Mas aí você só olhar as redes sociais do Fox e os alunos estão sempre elogiando. No mínimo bom o nosso material é. No mínimo bonzão as nossas aulas são, porque a gente tem muito aprovado. Então, para de transferir a culpa, traz a responsabilidade para você, eu vou aprender. Eu tenho dificuldade, olha aqui, eu tenho dificuldade, tudo bem. Eu tenho dificuldade de matemática, eu também tenho, tudo bem. Então, vou vencer essa dificuldade. Tá? Vou me dedicar mais como ela fez. Como ela fez, ó. Eu vou me dedicar mais e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou seguir o planejamento. E nesse aspecto, o planejamento aliado à disciplina é muito importante, porque chegou o dia da matemática, você vai estudar matemática. Tá? Chegou o dia da contabilidade, você vai estudar contabilidade, desde que seja um planejamento que você efetivamente siga a risca. Tá? E detalhe, planejamento você pode ajustar, tá? Planejamento não tem que ser rígido. O que você não pode é não cumprir, é diferente. Se você estava estudando determinada disciplina, no outro dia estudar outra, você quer concluir por causa de algum problema, ok, mas você vai pegar aquela disciplina, vai realocar o tempo, vai reajustar e a hora daquela disciplina vai chegar. É assim que funciona, não é? Sim, e eu entendo que existam muitos concurseiros que tenham dificuldade com planejamento. Todos. E aí, Todos.
você pode ter um planejamento mais simples possível, um controle simples, mas que você tenha essa disciplina de sempre estudar nesse mesmo horário, com os mesmos materiais, porque vai dar certo. Se você ficar buscando vários materiais, se você ficar se perdendo Formas milaborantes, né? Mirabolantes. Eu tenho até um muito simples. Eu posso mostrar aqui, professor? Claro, deve. Eu tenho até um muito simples. Abre a tela aí para ela. Eu sou uma pessoa que eu gosto de papel. E eu aprendi que eu precisava sempre escrever para assimilar melhor a matéria. E aí, quando eu chegava na parte dos exercícios, eu queria ver quais matérias eu estava indo melhor, quais não, e como eu poderia visualizar isso todo dia. Eu montei uma tabelinha muito simples, que é, basicamente, aqui do lado eu coloco eu sei se dá para ver. Peraí, dá para ver? Eu coloco o nome da disciplina e aqui em cima os PDFs e o percentual de acerto. E aí eu escrevo, se eu fiz menos de 85% dos exercícios, acertei menos de 85%, eu reviso em 5 dias. Se eu fiz mais, eu reviso em 10 a 15 dias. Então eu consigo ter esse controle do que eu tô bem, do que eu não tô bem, porque, sabe, o que eu preciso revisar. Às vezes a gente fala em planejamento, coisas absurdas, né? Tabelas de Excel com várias informações, mas se você é uma pessoa que não é tão organizada assim, acho que uma tabelinha assim já te ajuda muito a dar esse primeiro passo. E com o tempo você ajusta a tabela que te faz render. Veja uma observação importante que ela falou, revisão. Ah, meu senhor, revisão é importante, estudativo, aprender escrevendo. Tá? Tem gente que senta na frente do vídeo, fica assim, assistindo as aulas, aí no final da disciplina ela quer lembrar do começo. No final da disciplina, tem gente que estuda toda uma disciplina, depois estuda toda outra disciplina, não pode. Existe uma parada chamada curva do esquecimento. A revisão não é para você ver de novo, é principalmente para o seu cérebro saber que aquilo é importante, é um processo de fixação do conteúdo. Por exemplo, se você tem uma música de criança, que você aprendeu quando era criança, que você nunca mais ouviu, 20 anos que você não ouve, e alguém cantarola para você, lembra. Você lembra da música. Tá? Por quê? Porque você repetiu muitas vezes quando era criança. A matéria que você viu ontem, você não lembra. Por quê? Porque o cérebro trabalha num processo de economia de energia, e gravar informação é energia. Então ele grava a informação que ele considera mais importante, e ele considera mais importante a informação que você repete para ele. Por isso que o processo de revisão é importante. Tá? E a gente fala, faça revisão, estudativamente, faça resumo, escreva, faça mapa mental. Não consegue escrever? Vai grifando no PDF, não consegue grifar? Copia o esquema do slide que o professor coloca na tela. Eu coloco vários esquemas, copia. Isso é aprendizado ativo. Depois você vai e revisa só com base naquilo ali. Entendeu? E você vai encontrando o método melhor para a sua aprovação, para trazer aquilo. Agora, para finalizar, que a nossa live já está grandona aqui, quase 1 hora de live. Para finalizar, responde aí para a gente. Como é a alegria da aprovação e quais foram as suas últimas aprovações? E qual é o seu sonho, né? Sim, é uma mistura de alívio com uma alegria imensurável, porque você conseguir alcançar o seu objetivo. É imensurável, minha gente. É imensurável. E saber que você vai poder ajudar, pelo menos a minha motivação sempre foi ajudar mais aqui em casa. E aí saber que eu vou poder continuar ajudando por bastante, ter garantir no futuro, né? Tentar garantir a minha estabilidade, se tudo der certo, isso não tem preço. E poder continuar estudando para alcançar uma qualidade de vida melhor, sabe? Para mim, para minha mãe, para minha irmã. Isso é muito importante para mim. Então, esse alívio que me dá não tem dinheiro que pague. Não tem. É muito emocionante. Aqueles milissegundos entre o Ctrl F no edital, você digita seu nome, o número de matrícula, e o Enter que começa a rodar ali, ó. Cara, Cara, e a hora que brilha ali o seu nome, você, caraca, eu consegui. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E todas as vezes foram como se fosse a primeira.
é muito emocionante, é muito legal. E aí você vê realização de sonhos. Quando eu fui aprovado no meu primeiro concurso, eu carregava caminhão, era saqueiro. Carregava caminhão lá no interior do Paraná, lá em Apucarana, tá? Então eu vivi uma vida de lascado, mano. Pobre pra caramba, morar na quebrada. Eu passei para militar de carreira das Forças Armadas, que na época era um verdadeiro sonho para muita gente. Porque eu estudei tipo bicho, me esforcei demais. Tomei uma decisão que foi investir nos meus estudos. À época não tinha videoaula, não tinha internet, não tinha cursinho na cidade. Eu pedi para um amigo meu trazer aí do Rio de Janeiro uma apostila chamada Unipré, que à época era a melhor apostila para concurso militar. Ele foi fazer o curso de paraquedista, que ele era sargento de carreira, ele falou, cara, eu consegui, você consegue. Ele trouxe essa apostila, eu decorei. Eu estudava a apostila, eu sabia do outro lado o que tinha na próxima página. De tanto que eu estudei aquele conjunto de apostilas. Fui aprovado. E digo a você, eu digo a todo mundo que me pergunta, eu digo isso em todas as lives. Se eu ganhar na Mega Sena hoje, do 1 milhão, o impacto emocional, o impacto na minha vida é menor do que aquela aprovação. Porque aquilo me abriu o mundo. Eu tô aqui hoje por causa daquela primeira aprovação. Cara, é o outro mundo. Eu fui para Brasília agora, fui convidado a ministrar umas instruções de tiro para algumas autoridades. Chegam lá, tirando de metralhadora, parará, e tá no YouTube, todo mundo fala, olha que legal, que legal. Isso tudo eu comecei a construir lá atrás. Não que eu seja melhor ou pior que ninguém, mas foi uma construção que começou com a minha primeira aprovação no concurso público. Tá? Então foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida. Foi uma que trouxe maior felicidade, uma das que me trouxe maior felicidade. Então você merece, você de casa, você merece. Então vamos correr atrás. Existe possibilidade, basta você fazer do jeito certo. E é por isso que eu quero te agradecer aqui, Marcela, por ter servido de inspiração, por ter dado tantas dicas legais, por ter reforçado o que a gente disse. Cara, você só disse tudo que a gente disse, porque a fórmula é única. Com pequenas variações, mas a fórmula é única. Normalmente passa quem não desiste, quem encontra o caminho, tá? Sim. Então, suas considerações finais e desde já o meu muito obrigado pela sua grande contribuição aos concurseiros do Brasil. Muito obrigada, professor. Queria agradecer muito a você, a equipe do Focus, vocês são muito gentis e atenciosos. Então, você estudou bastante obrigada. Com a gente, né? Conta aí do Focus pra galera. Sim. Eu tenho assinatura ilimitada do Focus desde que ela foi lançada. Acho que foi em 2018 que foi lançada, se não me engano, a assinatura. Eu tenho desde lá atrás. Eu nunca deixei de não assinar, né? Eu sempre renovo. Agora eu não preciso mais renovar porque eu tenho a vitalícia. Que legal. Então conta aí pra gente, quais foram as suas aprovações que você teve aí estudando com a gente? Conta aí. Eu tive a Polícia Civil do Paraná, eu tive Conselho Regional de Farmácia, eu tive a Guarda Municipal de Niterói, o IBGE, analista censitário, onde eu trabalhei por 2 anos e meio, saí agora. O IBAMA agora em segundo lugar. E a Polícia Segundo lugar, minha gente. Segundo lugar, minha gente. Tanto no IBGE quanto no IBAMA foi segundo lugar. E agora a Polícia Civil do Distrito Federal, tanto agente quanto escrivã. Mas o que eu queria falar para as pessoas que estão assistindo e que eu entendo que elas estão passando, porque eu também sou concurseira, você já foi concurseiro, você sabe, mas eu não acreditava que, até pouco tempo atrás, eu não acreditava nisso, mas hoje eu sei que só passa quem não desiste. Exato, você nunca vai conhecer alguém que passou, que desistiu e passou. Isso não existe. Então, e eu queria dizer também que, assim, o caminho é difícil, mas você já está tentando. E só o fato de você tentar, você já está à frente daqueles que não estão tentando. Exatamente. Então, continue, sabe? Porque você precisa ter fé na vida, acreditar que vai dar certo. Sempre dá. E o tempo vai passar de qualquer jeito, minha gente. O que acontece aqui, ó, era para acabar agora, mas eu vou falar. Eu estou emocionado com seu depoimento. O que acontece? O aluno vem o concurso da PF, ele estuda. Aí ele para. Aí daqui 2 anos, vai sair de novo, ele vai mandar mensagem para mim. Marcelo, será que dá tempo se eu recomeçar agora? Eu não devia ter parado. Cara, isso me dá uma raiva, me dá uma agonia, um desespero. Tanta gente capaz que poderia ter realizado seu sonho. É só não parar. Tá? Só não parar. Diante de tantas aprovações, o Focus te ajudou aí? Seja sincera, fala aí pra galera. O Focus foi essencial na minha aprovação, porque eu estou com Focus desde 2018. Eu acho muito importante você não só acreditar no seu curso,
porque eles são especialistas nisso, mas acreditar nos materiais, acreditar na dedicação dos professores, porque eles vão te ajudar. Ninguém passa sozinho, você precisa dessa ajuda. E como eu sempre falo, o Focus foi essencial na minha trajetória, vai continuar sendo. Então, todas as vezes que eu sou aprovada, eu mando mensagem para vocês e falo: obrigada, Focus, eu consegui, vocês foram essenciais. E a gente recebe, tá? A gente recebe todas as mensagens, os professores. Sem vocês, isso não seria possível. Eu vou à academia com a camisa do Focus, eu sou aprovada, eu sou Focus. Eu visto a camisa mesmo. Eu sou muito grata. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Nós é que somos gratos, tá? Pela sua confiança, consideração e principalmente o reconhecimento, tá? Então isso é essencial. Você pode ter certeza que é parte muito grande da nossa motivação. Muito obrigado. Foi quase 1 hora de live. O papo estava muito bom. Eu quero marcar outra live aí com você, se você quiser, no futuro, para não atrapalhar nos seus estudos, para a gente bater em temas específicos, fazer um planejamento, para a galera entender como é que funciona esse mundo aí. Tá bom? Isso, combinado, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aí, galera, muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado de verdade. A live fica salva. Depois vocês podem assistir quem chegou pela metade aí. E até mais. Tchau, Marcela. Tchau.